fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Olá, petisqueiros e petisqueiras. Sejam bem-vindos ao podcast Petiscos de História. Eu sou o Alexander, professor de História e responsável pela disciplina de História da Alimentação do curso de Gastronomia no Instituto Federal Farroupilha, campus São Borja. Estamos iniciando hoje o nosso primeiro podcast, Petiscos de História, e o nosso objetivo é fazer com que você possa perceber os alimentos, a história de outra forma, viajando nas delícias da gastronomia, nas formas de produção e distribuição e consumo dos alimentos. Este é um projeto que envolve alunos e alunas do curso de gastronomia do IFAR, campus São Borja. Eles irão me ajudar e conduzir vocês por essas histórias, fazendo pesquisas acadêmicas e trazendo informações sobre determinados insumos, pratos ou temas ligados à cozinha e à mesa. Este é um projeto de ensino do IFAR, que é financiado por ele, pelo campus São Borja, ao qual agradecemos muito. Nos acompanhem nas redes sociais, especialmente no Instagram, @petiscos de história. Irão compor este podcast os alunos Cleverton, Rafael e a aluna Melissa. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de que horas você está ouvindo. Meu nome é Melissa, tenho 20 anos, já estou há um tempão no IFAR, já estou no 5º semestre da gastronomia. Estou falando diretamente do trava-língua chamado Caraguatatuba, São Paulo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês gostem bastante do nosso projeto. E aí, Rafael, é o legítimo quem são vocês, de onde vêm, como se alimentam, como vivem? É quase um Globo Repórter. Ou aquelas ligações a cobrar de antigamente, né? Diga de onde você está falando. Ah, agora tu declarou tua idade, né? Declarei. Olá, pessoal, meu nome é Rafael. Eu estou falando com vocês aqui de Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul. Terra do primeiro clube de futebol do Brasil, Esporte Clube Rio Grande. Torcedores da Ponte Preta. E terra também do que dizem, né? Da maior praia em extensão territorial do mundo, Praia de Cassino. E a gente vai nessa viagem aí gastronômica através da história. Tá certo. E tu, Cleverton, falas de onde? Eu sou o Cleverton Borges, falo de São Borja mesmo, terra de 2 presidentes. E é isso aí, não tem muito o que falar. Eu também estou em São Borja, né? Falo daqui, do Campo São Borja, a terra que me acolheu há 11 anos. Então, já me sinto um são borgense. Não sei se eles acham que eu sou, mas eu me sinto. Por que o pão de queijo é pão de queijo se ele é feito, na maioria, com mandioca? E dificilmente alguém vai morrer por consumir uma quantidade pequena de mandioca. Então, eu gosto da história romântica, bonitinha. Baseado no sabor que eu li. Então tá, vamos começar, gente. Esse é o nosso primeiro episódio. E eu vou falar um pouquinho para que vocês entendam. É um projeto de ensino que surgiu dentro da disciplina de História da Alimentação, do curso de Gastronomia, né? O Tecnologia e Gastronomia aqui do IFAR. E o objetivo nosso principal é ampliar e divulgar os conhecimentos que nós fazemos durante a disciplina e estimular cada vez mais os alunos nossos a pesquisar e a gostar um pouco mais da história, porque o curso é muito técnico, é muito prático, mas tem uma questão muito importante que é a parte teórica para dar essa base principal, né? O nosso objetivo é gravar um podcast por mês, no mínimo. Talvez tenha uma surpresinha com alguns no meio do caminho, né? Pode jogar a expectativa lá em cima, que vai ser muito o melhor podcast que vocês já ouviram. É o que a gente espera, né? Faremos tudo por isso. Vamos gravar 4 até o final do ano. E se tudo der certo, o ano que vem a gente retoma com cada vez mais informações que são acadêmicas, mas com uma linguagem
mais acessível a todo mundo. A gente vai brincar, vai se divertir, vai informar um pouquinho a partir disso. Né, Rafael? É isso aí. E hoje vamos começar falando da mandioca, a rainha do Brasil. Ah, já deu o spoiler, Rafael! Vamos começar Olha o logo. gancho, olha o gancho. É A gente isso já se aí. apresentou, o pessoal tá todo querendo citar, mas eles vão falar do que afinal? É isso aí. Então a gente vai trabalhar hoje, no primeiro episódio, com a mandioca, como disse o Rafael, baseado em Câmara Cascudo, a rainha do Brasil, né? A base fundamental da alimentação brasileira. E isso, Rafael, remete a uma ideia de que nós vamos valorizar no primeiro episódio, ou nos primeiros episódios, as culturas indígenas, que são as originárias, as verdadeiras donas do Brasil, e que foram sendo dizimadas aos poucos em termos quantitativos, mas que mantêm a sua cultura muito viva na nossa alimentação, nossa língua, nossa forma de agir e de se portar. Tá, então a gente vai falar disso um pouquinho, tá? Hoje, da mandioca. A gente comentava que nós pesquisamos e parece que não cessa de informações sobre mandioca e da quantidade de coisas que somos capazes de fazer a partir desse insumo e da quantidade de informações que esses povos originários que estavam aqui antes da chegada do Cabral nos deixaram, né? E aí, informações que são também informações que eu chamo de científicas, porque tu fazer um procedimento como eles faziam com a mandioca e nos passar e repassar isso é fundamental. Mas para começar, Rafael, como eu sou professor de história, eu vou começar levantando aquilo que os portugueses viram ao chegar aqui no Brasil, que foi narrado na carta de Pero Vaz de Caminha, que o próprio Câmara Cascudo também nos mencionou, chamando a atenção desses portugueses que fazem uma carta indicando ao rei de Portugal o que tinham encontrado aqui nesse novo território que hoje é o Brasil. E aí eles diziam o seguinte, olha só o que dizia aqui Melissa, abre aspas para Pero Vaz de Caminha, lhes davam de comer daquela vianda que eles tinham, a saber, muito inhame e outras sementes. E aí o inhame que ele faz referência aqui é a mandioca. Na época, eles identificaram a mandioca como inhame porque é muito parecido, é muito próximo, né? É um tubérculo, uma raiz, enfim. E ele se referiu assim. E ainda diz o seguinte, para finalizar aqui, Rafael. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente, etc, etc, etc. Então, dizendo que eles comem o tempo inteiro a mandioca, né? Que há muito, há em abundância. Então, prova pra gente que a mandioca, desde o primeiro momento da chegada dos europeus aqui, se apresentou como um dos principais insumos alimentares das populações originárias. Tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho disso hoje. Mas, antes de entrar nessa questão mais histórica ainda da mandioca e da importância dela, eu quero provocar o Cleverton, que já começou um curso aí vinculado à área mais biológica, para nos dizer um pouquinho, Cleverton, o que é a mandioca, afinal? É uma raiz? É um fruto? Que pergunta idiota, mas enfim. Não, a mandioca ela é uma raiz, ela é um tubérculo, assim como é a batata. Existem duas variedades, que é a mandioca normal, que é a mandioca mansa, que é a que a gente consome. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e a mandioca brava. E aí a mandioca brava ela é usada mais na parte industrial, né? O amido dela é extraído porque ela contém, qual é o nome da substância mesmo? Ácido cianídrico. Isso, ácido cianídrico. Justamente por causa disso ela acaba sendo tóxica, né? É por aí, ela é um tubérculo, e daí nós vamos discutindo sobre isso. É interessante falar que são várias, a gente tem, de uma única família, né? Tanto a mandioca brava quanto a mansa, ou a mandioca doce. Quero ver você saber falar o nome da família. Euphorbiaceae. Olha, ele fala bonitinho. Eu ia me enrolar toda. Como é que é o nome científico mesmo da mandioca? Manibo esculenta crates. Isso aí, Manibo esculenta crates, né? É a mandioca. Então, assim, todas derivam. Obviamente, a gente não tem um único tipo de mandioca, tem vários tipos de mandioca,
mais escura, mais clara, maior, menor, enfim, dependendo da região do país. Então, a gente tem essa variedade muito grande e ela está presente em todo o território brasileiro, né? E a gente considera hoje como o insumo principal do Brasil e originário daqui. Daqui ele se espalha para a América Central, para a América, o restante da América, e depois ganha o mundo inteiro, né? Tanto é que é engraçado isso, que a mandioca é originária do Brasil, mas hoje o Brasil não é mais o principal produtor, né? Né, Melissa? Perdeu o posto. Perdeu o posto, né? O principal produtor do mundo é a Nigéria, na África. Então, o Brasil hoje já não é o principal produtor. E como é que isso acontece? Como é que isso que o Brasil perde esse posto e a África ganha? Então, eu acho que o interessante da mandioca é que ela é um produto muito versátil, tanto em nutrientes quanto em versatilidade na hora de plantar. Então, ela é igual brasileira, dá sempre um jeitinho, então ela se adapta muito fácil. Ela, claro, em regiões litorâneas e tudo mais, ela é mais fácil para plantação. Mas ela não precisa de uma terra com muitos nutrientes, ela não precisa de muito adubo e ela consegue se desenvolver ali. Então, hoje a gente vê que mais de 100 países já tem a mandioca aí no seu cardápio, e a gente vê o quão isso é grande e importante, porque ela é um alimento muito nutritivo, que tem uma grande quantidade de amido, e ao mesmo tempo de ser fácil de se plantar e produzir, ela é muito fácil de se incorporar nas receitas e no dia a dia. Então, às vezes, igual o Alexander falou, ela está em todo o nosso país. Na região norte e nordeste tem muito mais, mas a gente aqui na região sudeste, sul e centro-oeste ainda se usa bastante mandioca, e se você perceber, cada lugar tem um prato típico que vai a mandioca. Desde ela como polvilho no pão de queijo, desde ela como mandioca mesmo no pirão, entre outras, mandioca frita e tudo mais. Ela sempre está ali presente, ó, na farofa, né, que é mais cara do Brasil do que farofa, mas ela está sempre ali. É interessante que tu falou, Melissa. Vou fazer essa abertura aqui, porque a gente fala muito da mandioca, e para nós aqui, se falamos do Sul, eu falo por mim de São Borja aqui, acho que o Rafael pode ser a mesma coisa, a gente pensa muito na mandioca como farinha, e pensa muito na mandioca, ela feita, né, a mandioca mansa, feita cozida ali, e acompanhando algum produto, um churrasco, por exemplo, que é comum no Sul, acompanhar um churrasco. Ou até mesmo uma vaca atolada, né, com uma costela, uma coisa assim. E bem lembrado, né? A vaca atolada, né? Ou uma rabada também, que tu faz com o rabo do boi, enfim, da vaca. Aliás, até interessante, né? Porque a vaca atolada é realmente porque as vacas atolavam, né? A história do prato, isso é interessante. Que o pessoal ia cruzando ali os campos e tudo mais. Quando a vaca atolava, como demorava para tirar, eles iam ter que parar uma hora para comer. Então eles faziam esse prato, que demorava um pouco para ficar pronto. E por isso ficou o nome do prato de vaca atolada. Nossa, eu não fazia ideia. É que nem a história do carreteiro aqui, né? A gente acompanha os viajantes, né? Então, assim, ó, é interessante lembrar disso. Assim, para nós, lembra isso. Mas se a gente vai pro norte, e eu não sou um conhecedor da cultura do norte e nem do nordeste, a gente pesquisou, por óbvio, né? E viu que se apresenta de várias outras formas. Mas eu queria chamar a atenção por uma coisa que tu falou. O pão de queijo, eu descobri há muito pouco tempo que a base do pão de queijo é a mandioca. Aliás, eu queria fazer essa pergunta. Por que o pão de queijo é pão de queijo se ele é feito, na maioria, com mandioca? Vamos mineiro aí com isso. Perguntar pro mineiro isso. O sabor é de queijo, né? Não, Isso é verdade. o sabor dele é de queijo, não é de mandioca. Mas aí que tá uma coisa interessante, Cleberton. Por exemplo, a gente viu na aula de História da Alimentação, vocês viram esse ano, que os portugueses legaram uma cultura muito importante relacionada aos bolos, né? A fazer os bolos, trazendo para cá o ovo, né? De galinha, que ajuda bastante isso, e os bolos como um todo. Uhum. E incorporaram a farinha de mandioca no lugar do trigo ou de outros tipos de cereais, enfim, para fazer isso. E a gente não se dá conta que, na verdade, a base disso tudo é o que nos dá sustância mesmo. Mas a gente usa o nome ou usa a referência ao gosto mais... Como é que a gente chama isso, Melissa? Ao gosto mais
destacado na comida, digamos assim. E eu acho que vale um pouco disso pro pão de queijo. Acho que vale isso pro pão de queijo, que ele tem o sabor do queijo, que é, como disse o Cleber, fica forte, mas pega a receita do pão de queijo, tu vai ver que 90% é a farinha o polvilho, né? Não, é isso, é o polvilho. E eu acho que o interessante, que é o que a gente fala aqui, como é que ela tá presente de maneiras diferentes. Por exemplo, aí no sul vocês comentaram que geralmente ela é cozida. Aqui pra mim, que sou da praia, aqui de Caraguá, a gente geralmente tem ela em pirão ou ela frita. Então, tipo assim, são coisas básicas, é a mandioca mesmo, o produto. Mas mesmo assim a gente ainda vê de maneiras diferentes. E se a gente pensar que ela já está presente em mais de 100 países, imagina o tanto de receita que tem a mandioca. Então, imagina o quão versátil ela é. Eu tava vendo uma reportagem nessas pesquisas que a gente fez. Era uma reportagem do Domingo Espetacular, olha só. Que falava sobre a mandioca. E apareceu uma senhora que ela tinha inventado uma receita de suco de mandioca. Ela cozinhava a mandioca, aí ela picava a mandioca cozida, botava no liquidificador, água gelada, botava um pouco de leite em pó, açúcar e batia. E fazia uma batida de mandioca. E parece um leite, assim, branquinho, sabe? É uma ótima alternativa para quem é intolerante à lactose ou alérgico, né? Daí é meio que um leite com carboidrato. Nossa, muito legal, nunca tinha ouvido falar. Eu também. Segundo ela, foi ela que inventou essa receita com a irmã dela quando ela era criança. É interessante isso. A gente depois pode... Como vocês vão conduzindo o podcast, né? A gente pode pensar e falar um pouquinho das bebidas dessa base de mandioca, né? A gente poderia lembrar disso. O Cleberton tem uma experiência... ele degustou uma cerveja, é isso, Cleberton? Não, foi a tequila que eu tomei. Drink. Tomou destilado. Isso, era destilada. A cerveja é o caxiri, né? A cerveja, né? Entre aspas. Mas o que eu tomei foi a tequila num drink, assim. E o gosto parece de mandioca ou é igual o polvilho no pão de queijo? Ele tá lá, mas não tá lá. Assim, era um drink, né? Não era só a tequila, porque a tequila tem a garrafa, assim, tinha a garrafa, mostra. A tequila, ela fica numa cor roxa, bem levezinha, assim, um roxinho bem transparente, assim. Mas o gosto era de outras coisas, porque ia canela, ia, se eu não me engano, o capim-limão, ia outras coisas, e vinha uma formiga. A saúva torradinha? Não, ela vinha in natura, assim. Aí o que tu fazia? Tu pegava a formiga, comia ela antes, aí ela deixava aquele gosto cítrico na boca, aí tu tomava o drink. Me lembrei da tequila com sal e limão. Onde que você experimenta isso? Num restaurante em Porto Alegre. Nossa, que legal. Tô fazendo merchan de graça, mas é o restaurante, é o Agulhas Bar o nome. É bem legal, eles têm 3 ambientes, assim, tem toda uma parte gastronômica e de bebida, é muito bom. E para quem tá achando muito estranho a questão da salva-limão, né, essa formiga, vamos lembrar que o Alex Atala, ele serve no menu dele a salva-limão. Exatamente assim, só lavadinha, no pratinho, só ela ali, só pra tirar. E não é barato, né, gente? É bom lembrar, o drink era bem caro também. Mas tu tomou também a tequila, ela já Nutella, né? Não foi a raiz. Não é a guspida. Mas interessante assim, é o processo industrial. Que eles falam, eu andei pesquisando, e a tequila, ela é chamada de a verdadeira cachaça brasileira, porque ela é feita de um insumo que é brasileiro, que é a mandioca. Porque a cachaça é feita de cana-de-açúcar que veio da Ásia, né? Sim. Então, não é nossa. E os indígenas já faziam antes da chegada aqui, e é um processo complexo, né? Porque é um destilado, não é só fermentado. Então, assim, é um processo bem interessante nisso. E o que tu falou agora do cauim e do caxiri, e eu tava pesquisando que tem vários nomes locais para os fermentados da mandioca. E aí é interessante que esse fermentado, para quem nunca ouviu falar, quando eu falo em aula, sempre dá um frisson, né, Rafael? Foi esse ano também, que eles cozinham a mandioca, depois eles as mulheres... As mulheres mais velhas, na verdade, né? Isso, as mulheres mais velhas fazem, mas também as mais novas, enfim, mas as mulheres, porque a cozinha é um local das mulheres, da maioria das tribos indígenas,
mastigam e gospem de novo numa outra panela. Eles enchem de água e fervem esse produto. E aí depois vão deixar para fazer, para ficar destilado. Desculpa, para ficar fermentado. Eles fervem e depois deixam para ficar fermentado. E interessante que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram como eram feitos. E qualquer um que vê como é feita vai ter nojo, porque né, tu come, mastiga e gospe aquele negócio. Qualquer um que ouve, né, como é feito. Sim. E assim, O coronavírus não aprovou isso daí, não. E não é só uma pessoa, né? Todas as mulheres da tribo que podem ali vão comer, vão mastigar, vão ficar cuspindo. E isso vai servir para ser feito. E é interessante que eu estava vendo que são as fermentadas através da saliva, porque na verdade a cerveja com o malte, o lúpulo, enfim, ele faz a fermentação automática, né, com a cevada. E no caso da mandioca não há automática, tem que usar algo externo para quebrar isso. E aí quando eu estava lendo uma reportagem interessante que o pessoal assim, tô com nojo disso, vamos tomar vinho. Aí, mas como é que é feito o vinho? É pisado em cima, né? Com Sim. os pés ou com as botas. Então, assim, a gente acha nojento aquilo que é do outro. A nossa Não, e querendo cultura ou não, informal. é uma cultura e uma tradição nossa, né? E valoriza uma tradição de fora, mas não valoriza uma nossa, querendo ou A não. famosa síndrome do vira-lata, né? Exatamente. E lembrando também que hoje em dia já não é mais feito assim, né? Que nem aquilo que o Cleverton tomou. Já é uma forma mais Industrializada. Ou até Mas- mesmo Nutella, digamos assim. Mas para a época, a gente tem que pensar o quão eram inteligentes os mecanismos de desenvolvimento, tanto nos utensílios quanto no preparo, né? Como eles eram inteligentes, os indígenas, e como como posso dizer, como seus desenvolvimentos iam acontecendo sem ter o embasamento científico e tudo isso, entendeu? Como é importante a gente valorizar essa parte e contribuição que os indígenas trouxeram para a gente até hoje, né? Que é o reflexo até hoje. Se não tivesse isso naquela época, hoje a gente não teria essa bebida feita industrialmente e tudo mais. E o Rafael falou numa aula, você se lembra, Rafael? O quanto a fome, né, ou a necessidade de se alimentar acaba movendo isso. E vocês pensarem assim, o Brasil inteiro estava cheio de várias nações, ou várias, né, povos indígenas ocupando esse Brasil todo. E a gente acredita que a mandioca, o domínio da mandioca, possibilitou isso de forma incrível. A mandioca e o milho, que são os principais produtos, mas aqui, no caso, a mandioca. E aí uma outra coisa que chama atenção, né? A discussão é que existia mandioca brava inicialmente. E ela vai sendo domesticada pela mão do índio e da Índia, né? Até transformar algumas em brava e outras em mansa. Mas além disso, né, que é o mexer, Cleberton, com enfim, não sei como, cruzamentos, né, e vai purificando esse tubérculo até chegar a mansa, né? Também o fato de a gente fica pensando como é que eles souberam quanto tempo tinha que ferver para poder tirar esse ácido cianídrico e virar comestível, né? Só falando um pouquinho assim, em relação a isso que tu falou de como é replicado a mandioca, a mandioca em si, ela é uma péssima produtora de semente, a planta. Ela não se reproduz de maneira natural, sexuada. Se reproduz, mas em baixa quantidade. Geralmente essas produções que a gente tem dela são todos clone, né? Que daí vem de semente com alteração genética. Justamente lá pela posição das raízes, porque naturalmente a mandioca é uma planta com raiz pivotante. A raiz pivotante, ela é uma raiz única, profunda e muito pouca raiz adjacente para o lado. E aí essa modificação genética para poder plantar em grande quantidade para ser consumido foi mexido, e as plantas que são clonadas, elas não têm raiz pivotante. Isso é uma característica que acontece quando você clona uma planta. A raiz pivotante tem a ver com ela nascer da semente, reprodução sexuada e tal. Então, quando até foi mudado justamente para ela dar em maior quantidade os tubérculos, né? Ali as raízes dela. Então, hoje em dia, essa mandioca mansa que a gente planta, a gente compra a semente para plantar,
ela dá muita raiz adjacente, por isso que quando a gente arranca, sai aquele caixão bonito, assim, um monte de mandioca pendurada. Isso é bem interessante, porque na natureza ela se reproduz de uma maneira muito em pequena quantidade, assim, digamos assim, né? Ela não é uma planta que se multiplica fácil, não é de fácil alastro. Interessante isso. Eu sei que o meu sogro produz, né, mandioca, enfim, para consumo próprio, e ele planta através de ramas, né? Tu vai cortando as ramas e é isso, né? Eu acho Isso que é assim clonar, é assim que você clona uma planta. É o processo de clonagem. Esses clones não vão ter raiz pivotante, vai ter só raiz adjacente. É muito mais fácil de tirar do chão e produz muito mais. Entendi. Só pegando o gancho aquele que tu falou da questão da necessidade que eu tinha citado, é justamente nessa questão da mandioca brava, né? Porque, imagina, a pessoa, eles faziam, passavam mal, morriam, aí daqui a pouco, não, vamos cozinhar. Cozinhou, já passou um pouquinho menos mal. Vamos cozinhar mais, já passou um pouquinho. Deve ter Quantos morreram? Ou morreu menos gente, morreu 10 ontem. Não, hoje já morreu 5, vamos continuar cozinhando. Mas é a única tecnologia que tem. O conhecimento empírico funciona assim, né? Exatamente. Só sabe que queima porque tu botou a mão no fogo. E o interessante também pensar que a mandioca, eu acho que é um grande elo de ligação entre as tribos indígenas, né? Entre essa grande variedade desses primeiros povos, né? Porque até entre eles há uma diversidade, tanto na língua quanto em costumes, mas só que tu vê que a mandioca ela está sempre na alimentação de qualquer tribo, né? Isso é interessante pensar também, porque no norte do país muitas vezes está muito voltado também aos peixes de água doce, por exemplo. Até eu fiz um trabalho sobre isso no mês passado. Já que no sul já não pega tanto peixe de água doce, vai pegar talvez peixe de água salgada, mas sempre vai ter mandioca junto, isso eu acho bem interessante. Mas aqui em São Borja tem, né? Se tu pensar assim, o Rio Uruguai aqui vai ter. É que, só pra localizar, o Rafael tá próximo do mar, né? Isso. Então pra ti tem essa referência. Privilegiado. Mas em Eu São e o Borja Rafael aqui... estamos na praia. Aqui, com o Rio Uruguai... Tem os dois, né? Então tem a Lagoa dos Patos, né? Que é o que deu o nome da cidade. Rio Grande, por causa que o pessoal chegou na Lagoa dos Patos, viu aquele Rio Grande. Só que vocês estão nas duas pior praia do Brasil, que é Praia Gaúcha e Praia Paulista. Olha que absurdo, vai ser criticado. Cleverton, não gosto mais de você, não fala mal da minha praia. Eu tô numa das poucas praias do Brasil que pode entrar de carro. Isso não é uma praia ruim. O problema é só o vento, né? Mas sobre a mandioca ainda brava, o ácido cianídrico que a gente falou, ele é liberado quando ela é cortada, né? E então, assim, não é que ela contenha, mas ao expor ao ar, ao oxigênio, ele é liberado. E a forma de conseguir tirar esse ácido é elevando a temperatura acima de 26 graus, né? Fervendo, enfim, fazendo outro tipo de processo. E aí chama atenção, né? Como é que esses povos chegaram à conclusão de quantos dias se ferve isso, a forma de fazer e quantos, como a gente brincou aqui, passaram mal. E dificilmente alguém vai morrer por consumir uma quantidade pequena de mandioca. Mas aí tem, só para fazer um parêntese, Melissa, esse mesmo ácido cianídrico é o ácido que os nazistas utilizavam para matar os judeus nas câmaras de gás, em algumas câmaras de gás. E aí o que ele faz, ele bloqueia as células que não recebem oxigênio, então ele vai paralisando o corpo como um todo. E uma passagem triste do Rio Grande do Sul, quem lembra disso, a Boate Kiss. Eu acho que não só no Rio Grande do Sul, né? No Brasil, no Brasil, né? Uma das maiores tragédias do Brasil. Eu estava em Santa Maria lá e aquele material que foi queimado liberou também esse ácido cianídrico, né? O cianureto, enfim, que as pessoas morreram intoxicadas, não queimadas e não, enfim, porque respiraram isso e foi um horror, né? Então, só para vocês entenderem que esse é o mesmo ácido que contém na mandioca, mas, claro, não tem os mesmos efeitos porque é em menos quantidade. Sim, mas se tu parar pra pensar, pode ter morrido, porque a base da alimentação deles era mandioca, né? É verdade.
É verdade. Eles comiam muita mandioca. Então, sobre o que vocês estavam falando, sobre como eles descobriram, né, que precisavam se cozinhar, os primeiros registros que eles usam a maniçoba, né, para fazer a maniçoba, que seriam com a folha da mandioca, falam que eles cozinharam da mandioca mansa. Olá, eu sou o professor Alexander e faremos algumas correções ou complementos na gravação original. Isto vai acontecer algumas vezes. Podem ir se acostumando. Apesar de termos uma referência bibliográfica que confirma o que a Melissa falou, na verdade, o correto é que eles usaram a mandioca brava para extrair o tucupi. Por 7 dias a folha, e aí eles juntaram com algumas carnes e condimentos e chegou a maniçoba, que é um prato típico do lado norte, e a gente tem esse prato até hoje, e logo depois disso, eles começaram a pensar em novas maneiras de como eles poderiam tirar mais produtos da mandioca. E aí que a gente foi, então, depois para... o primeiro produto que, de fato, veio da mandioca foi, depois da maniçoba, foram a obtenção das farinhas, que eles faziam essa massa de mandioca, né, que seriam a fécula, ou como os índios chamavam, que era a manipuera, se tiver errado, depois vocês falam aí nos comentários. E logo depois que eles fizeram, então, primeiro veio a maniçoba, depois veio essas farinhas de féculas, né? E logo depois eles fizeram o arubi e o tucupi, que também são coisas que a gente vê presente até hoje, que são 2 molhos que eles usam bastante. A gente tem o pato no tucupi, que é outro prato bem típico, e geralmente eles são usados para acompanhar carnes e peixes. E aí depois disso, então depois desses todos os produtos, eles ainda continuaram procurando. E aí eles começaram a descobrir como fazer a goma da mandioca, que eles iam umedecendo em água fervente, jogavam numa chapa quente, e assim que surgiu, vamos dizer assim, a primeira tapioca. E eu acho que é bem interessante que eles não se limitaram a fazer um produto e assim geraram diversos produtos que a gente usa até hoje no nosso dia a dia. Se tu pensar assim, ó, eu não me lembro muito das minhas aulas mas tem decantação, tem destilação, tem fermentação. São processos muito complexos que se largasse para qualquer outra pessoa hoje fazer, não conseguiria fazer, porque a gente acaba não comprando pronto, por óbvio, né? Mas o quanto isso é desenvolvimento tecnológico, alimentar, e que isso vai acabar mudando a história do Brasil e, de alguma forma, a história do mundo, porque a mandioca é muito utilizada e serve como base para muitos países, especialmente países africanos, né? Não, e sem contar que os utensílios que eles usavam naquela época, eles só foram aprimorados, mas para fazer a farinha, ainda no norte, a gente encontra bastante os moinhos e tudo mais. A gente ainda encontra muitas das coisas daquela época e como é importante essa herança tecnológica que os índios trouxeram para a gente. E naquela época já era algo muito avançado, e até hoje em dia, se a gente pensar, é algo avançado e que a gente usa até hoje. O tipiti é um exemplo disso, né? Enfim, tem várias ferramentas indígenas até hoje utilizadas, especialmente no norte, né? Para fazer esses produtos. Que é o tipiti? Tipiti? É uma espécie de um ralador, né? O tipiti é uma prensa, um espremedor feito de palha para escorrer e secar a mandioca depois de ralada e misturada com água, e não um ralador. Tu vai fazer... uma ferramenta. É uma ferramenta, isso aí. Ah, tá. Achei que era mais alguma coisa vindo da mandioca. É que confunde com tucupi, né, pra gente, o tipiti com tucupi. Mas eu só queria fazer, só pra lembrar, assim, ó, só pra ressaltar. Eu anotei aqui, fiz a lição de casa, gurizada. A gente consegue produzir da mandioca, então, a maniçoba, que a Melissa falou, que é da folha da mandioca, né, da mandioca brava, mas que tem 7 dias de cocção, no mínimo, para poder comer, e aí se faz a feijoada paraense, que eles chamam, né? Como é que é o nome? Ai, não faz perguntas difíceis. Eu me lembro do prato. Vou pedir ajuda para os universitários. Fazem a farinha de mandioca, né? A farinha que a gente come e está compondo a mesa no churrasco aqui no sul para usar, mas para outras coisas tantas, né? Fazem também o amido da mandioca, que no caso é chamado de fécula, e da fécula, ou a goma, né? Ou polvilho doce, ou tapioca também, que é um pouco mais granulado, um pouquinho maior do que essa fécula,
mas é a mesma coisa, o mesmo processo, feito através da decantação. Então eles fazem um processo de... eles ralam, inserem água nessa base da mandioca, e aí vão filtrar. E aí tiram essa água, e essa água vai sair com a fécula, com o amido. E aí botam para decantar, Rafael. E a decantação vai... O que baixar é a goma, né, que eles chamam, que é a própria fécula, enfim, ou o polvilho doce, enfim, são vários nomes. E a parte superior à água é o tucupi, que ainda vai precisar ser fervido por um bom tempo para poder tirar, né, o ácido cianídrico, assim como também o polvilho vai ser levado ao fogo para ir secando aos poucos e fazer essa base. Diga, Melissa. Então, pesquisei nos universitários, a maniva é a folha da mandioca, a maniçoba é com os condimentos, já com as carnes, temperos e tudo mais. A maniçoba já é o prato, já é né? o prato, isso aí, tá. A maniva é a folha. Isso, tá, muito obrigado. E além disso, a gente tem também o polvilho azedo, que é feito da mesma forma, né? Que o polvilho é a fécula, né? É o que vai decantar e ficar lá embaixo, só que há um processo de fermentação, para poder ficar um pouco mais ácido e um pouco mais, eu não sei, nunca provei, né? Mas para ficar um pouco mais ácido e um pouco mais forte nesse processo. Baseado no sabor que eu li. No sabor que eu li. Mas sabe como você consegue perceber a diferença? Pelo que eu já fiz, né? O polvilho doce, geralmente, ele faz aquele pão de queijo mais puxa-puxa, sabe? Quando ele fica uma massinha mais mole. E o polvilho azedo, ele já fica mais durinho. Eu gosto de mais polvilho azedo. Então. Eu gosto mais do molinho aquele. Então, você gosta mais do doce. Mas aí, geralmente, o pessoal, eles usam em algumas receitas dos pão de queijos, eles misturam os dois. Mas essa é a diferença na receita. Sabe o que eu fico pensando, que eu fico curioso? Porque até por conta dessa inteligência alimentar dos primeiros povos, o que eles faziam com a casca? Porque não é possível que eles conseguiam aproveitar de tantas formas e a casca era simplesmente descartada. É uma coisa que me causa curiosidade, sinceramente. Para alguma coisa servia, com toda certeza. Eu não achei nada sobre isso. Nas não minhas pesquisas bibliográficas. Mas ela já deve ter alguma utilidade, como o Cleverton. Ele pode falar mais um pouquinho pra gente, pra ele dar uma pesquisada sobre a sacola da mandioca, né, Cleverton? Que é uma maneira de utilizar a mandioca pro bem, além da comida. Sim, ela tem bastante. A mandioca tem bastante utilização na parte industrial, né? Essa sacola é feita da goma da mandioca. Ela é uma sacola biodegradável, né? Ela aparentemente, sim, visualmente ela funciona como... Parece uma sacola de plástico normal, mas a diferença é que ela dilui na água, né? Quando tem a água dilui. Então acabaria com um problema, por exemplo, de entupir bueiro. Quando tá lá, chove, a sacola vai se desmanchar. Pode usar sacola em dia de sol, então se chover, tu fica... Eu fiquei pensando nisso. Tu pega uma garoa, tu vai deixando as compras no caminho. Mas tá dando... as ideias vão se aprimorando com o tempo. Mas isso aí também parte aquelas embalagens, né, que estão lançando atualmente, até o iFood tem investido muito nisso, na questão das embalagens com mandioca, né, interessante. E o Clevo também, esse tempo, levantou uma questão da lubrificação de algumas brocas industriais, né. Isso, o amido dela, da mandioca brava, eles fazem a extração do amido deles como se fosse a mesma extração, como é feito para farinha ou para, né, enfim, como a gente já falou, vários exemplos. Ela é retirada, esse amido da mandioca brava, e é usado como lubrificante nas brocas de extração petrolífera. Até no petróleo, hein? Uhum. Ela move uma indústria bem grandinha, farmacêutica. A gente tem amido sendo usado como, né, condutor de princípio ativo, né? Muitos remédios que a gente toma as cápsulas, o princípio ativo é muito pouco. Geralmente é cheio de amido pra gente tomar e o organismo absorver de uma maneira melhor. Interessante. Quando você menos esperar, você vai achar uma mandioca em alguma coisa. Sim. Eu tava lembrando que vocês falaram, né, da questão da a gente ficar pulando de um lado pro outro, mas é porque as ideias vêm, a gente até montou um roteiro, mas esse roteiro vai tomando outra forma conforme a nossa conversa, né? Eu tava lembrando uma outra coisa, a gente falou do pão de queijo ali antes, né?
e eu me lembrei que chamam ainda, né, a mandioca de pão de pobre, ou pão da terra aqui, né? Em função de que não é feito com o trigo, que é o cereal nobre, né? Oi? O nobre, não é? Sim, o cereal nobre. Inclusive, né? No período medieval, os nobres comiam pão de trigo, principalmente, né? E os pobres comiam pão de cevada, ou outros Serragem. ou sorgo, enfim, outros tipos de cereais. Mas eu lembrei de uma outra coisa que eu achei interessantíssima e que eu brincava e não sabia disso. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no Brasil inteiro, se come sagu. Eu acho que é uma das sobremesas tradicionais de um domingo, é um sagu feito de vinho e com creme branco em cima, né? Um creme de leitezinho que tu usa em cima ali. E o sagu é feito da mandioca, né? E a gente brincava, tem uma piada que eu usava com meus alunos, eu plantei um saguzeiro, um pé de sagu, porque é umas bolinhas brancas que tu usa, que parece que é na natural mesmo ela, em princípio. E algumas pessoas acreditavam e brincavam com isso. Era uma forma de enganar as pessoas, uma brincadeira. E aí agora eu fui pesquisar sobre isso, e efetivamente existe um saguzeiro, né, que é uma palmeira da Ásia, que eles retiravam e utilizavam essa mesma goma para fazer outras coisas. E aí quando chegam os portugueses e outros povos aqui no Brasil, se dão conta que dá para fazer da mandioca. E aí passam a extrair da mandioca. E com a vinda dos imigrantes alemães e italianos, ganha força essa tradição de fazer sobremesa com o vinho. Inclusive, a primeira fábrica de sagu de mandioca é aqui no Rio Grande do Sul, por uma família alemã. Então, assim, é uma mostra de um insumo indígena daqui, né, que vai ser agregado ao vinho que vem da Europa e vai ser agregado às culturas europeias que vêm para cá, especialmente a italiana e a alemã, e disso sai a nossa sobremesa tradicional gaúcha aqui. Então, mesmo que a gente ache que ela porque se fala muito aqui, tem um orgulho de ser italiano ou alemão, e se esquece que nós, na verdade, devemos muito mais aos indígenas em alguns aspectos, pensando na erva mate, pensando agora no sagu, pensando em vários outros produtos que nós utilizamos. No tomate, né? Só fazendo aumentando um pouquinho mais. A gente, se for assim, depois a gente vai desenvolver um pouco mais isso, né? Grande parte dos insumos que a gente usa hoje são oriundos desses indígenas. E como nós falamos antes, não é só, Rafael, um produto que sobrou, não. Eles nos ensinaram a mexer nesse produto, a processar ele e a utilizar da forma certa. A nossa própria farofa do churrasco, né? Que vem da mandioca. Eu lembrei agora também que há um tempo atrás eu vi um documentário sobre economia de favela e eles estavam falando sobre a questão alimentar e, na verdade, sobre empreendedorismo dentro da favela e a questão de salgados, né? Fazer salgadinhos para festa e tudo mais. E foi ensinado a fazer justamente com massa de mandioca, por sair mais barato, apesar de dar um trabalhinho a mais, mas sai mais barato, isso é interessante. E entra também numa questão que eu também me deixa um pouco curioso, é por que a mandioca não está como, não vou dizer como base, mas como obrigatória na alimentação escolar, né? Porque tem em todo o Brasil, e é uma coisa barata, e é uma coisa nutritiva, poderia estar na alimentação escolar como algo obrigatório. Deveria estar, inclusive. E a gente pode ver que ela é tão importante assim que a gente tem até o Dia Nacional da Mandioca, né? Então ela merece mais esse reconhecimento. Tanto que antes da gente fazer a pesquisa, eu nem sabia que a gente tinha um Dia Nacional da Mandioca. Igual o Rafael falou, às vezes até na escola podia ser incorporado essas coisas. E esse Dia Nacional da Mandioca, a Embrapa, ela já estava tentando, desde 2007, eles já consideram o dia 22 de Brasil. 22 de Brasil, ótimo, 22 de abril. A Embrapa, em 2007, desde 2007, ela vem considerando o dia 22 de abril o Dia Nacional da Mandioca. E em 2013 fizeram um projeto de lei para aprovar isso, da mandioca ter o seu dia nacional. Então acho que é importante a gente aprender e passar, de forma nem que seja oral, para as nossas crianças essa importância da mandioca. Igual era uma cultura indígena, era passado oralmente, acho que era importante a gente começar a passar isso
e mostrar como é importante para o Brasil e como é a carinha do Brasil. Sem contar que a história o folclore, digamos assim, em torno da mandioca, o folclore indígena é ótimo para se trabalhar com criança, né? A Melissa pode contar para nós a história do porquê que a mandioca se chama mandioca. Então, eu gosto da história romântica e bonitinha, que o cacique tinha uma filha, e aí essa filha apareceu grávida, ninguém sabia o porquê, apareceu grávida, ele ficou muito bravo no começo, ele não queria aceitar isso, reclamou, mas no fim aceitou. Aí depois que essa menina nasceu, ela era uma menina muito inteligente e muito educada, todo mundo da tribo amava ela, chamava Mani, e ela falavam que ela era saltitante, alegre, falava, cantava, corria pela toda a tribo. E de repente ela morreu. E nisso que ela morreu, a aldeia inteira ficou muito triste e o cacique pediu para enterrar ela na oca, né, que ela vivia, e enterraram ela no meio dessa oca. E depois de algum tempo, começaram a ver que estava nascendo uma planta dali. E assim que se deu o nome, que era manioca, que é mandioca, né, que foi passando. E é assim que falam que foi o surgimento da mandioca aqui no Brasil. Agora o Alexander conta a parte de historiador. Não, na verdade, sim, ó, a gente tem várias lendas, cada um dos povos indígenas vai contar de uma forma essa lenda, porque são diferentes dos povos. Mas o mais importante é que o Câmara Cascudo já ressaltava, é que a mandioca é vista como uma dádiva divina. Então, para os indígenas, é realmente isso, né? E o Couto de Magalhães, ele vai contar um pouquinho diferente do que falou, mas para vocês entenderem, que em tempos idos, né, uma filha de um chefe apareceu grávida. E aí o chefe da tribo, né, a gente normalmente chama de cacique, mas enfim, o chefe da tribo quis punir ela e quis punir quem tinha feito isso com ela. E apertou ela para ela poder contar, dizendo que ia castigá-la, enfim. E aí ela acaba não contando. O chefe tinha decidido matá-la. E porque ela não contou quem foi. Só que, numa noite, o chefe sonhou com o homem branco, que disse que não matasse a moça porque ela era efetivamente inocente e não tinha tido relação com homem nenhum, né? Passado 9 meses, ela deu à luz uma menina lindíssima e branca, causando este último fato de ser branca, né, uma surpresa, não só na tribo, como nas nações vizinhas como um todo, que vieram visitar a criança para ver aquela nova e desconhecida raça. Por ser branca, obviamente, né? Sim. A criança, que teria o nome de Mani e que andava e falava precocemente, morreu ao cabo de 1 ano, sem ter adoecido e sem dar mostras de dor. Ela foi enterrada dentro da própria casa e descobrindo-se e regando-se diariamente a sepultura. Então eles molhavam todos os dias a sepultura, segundo o costume desse povo. Ao cabo que de algum tempo brotou da cova uma planta que, por inteiramente desconhecida, deixaram de arrancar. Não conheciam, né? Ela cresceu, floresceu e deu frutos. Os pássaros que comeram frutos se embriagaram. E este fenômeno desconhecido dos índios ficou, né, levantou a curiosidade deles. Até que, enfim, a terra fendeu-se e a terra abriu um pouquinho, né? E eles começaram a cavar, julgando encontrar a própria Mani, enfim. E ali encontraram a mandioca, que quando foi descascada era tão branca como a Mani. Então entenderam que a Mani se transformou, né, em mandioca. E aí olha que interessante isso. Da mesma forma que eu vou fazer uma parênteses aqui, Jesus Cristo entrega o seu corpo, né, para poder libertar as pessoas. De alguma forma tem essa ideia de que a Mani também entregou o seu corpo, né, para virar aquilo, o pão deles de cada dia. E da mesma forma que a Virgem Maria, né, apareceu grávida. E é interessante a questão de que aparece um homem branco, né? Então, assim, também é uma questão de que já fazia parte do ideário indígena, a questão do homem branco, e que depois, quando eles chegam
aqui no litoral brasileiro não é algo tão estranho assim para eles. A gente tá levando em consideração o que tá no imaginário, mas quem é que escreveu o texto? Desculpa. É Couto de Magalhães, que é um autor. É um autor da onde? Agora não me pegou. Mas enfim, é uma pessoa branca falando interpretando algo indígena, né? Eu, pelo menos pra mim, me soa um pouco estranho. Esse sonhou com um homem branco que parece Deus, e aí tu leva em consideração que Deus seria branco, e aí tu... Sim. Ele é mineiro. Realmente porque fica essa... Não, Ele é mineiro, por quê? O autor do texto. Eu achei que era Deus. Eu falei, não é. Dizem que Deus é brasileiro, de repente é mineiro, vai saber. Brasileiro e é o Antônio Fagundes ainda. E come pão de queijo feito a mandioca. Mas só até pra provocar o Cleverton, que ele ainda não veio, então vamos provocar ele. Eu não acredito muito nessas crendices, né, Cleverton? Tem uma explicação científica para. Não, como a gente tava discutindo, é que ali, como o Alexander falou, eles tinham o hábito de regar os corpos, né? Então pode muito bem ter tido uma semente ali em dormência. Sementes de plantas têm tempos de dormência diferentes, né? Pode ficar 5, 10 anos ali dormente, no momento que recebe água, e ela tem o estímulo, se estiver na temperatura adequada, geralmente ela exige uma temperatura ali em torno de 23, 25 graus. Ela podia muito bem ter uma planta em dormência, realmente ter acontecido tudo isso, ela ter sido enterrada, e o momento que foi regado, né, a gente tem basicamente um processo de compostagem. E aí pode ter surgido realmente uma planta. É bem cientificamente. Foi o adubo. Isso. Basicamente isso. Como diria o Átila, faz todo sentido biológico essa história de ter sido uma pessoa enterrada, regada e ali nasceu uma planta, né? Para de estragar a história das crianças, Everton. Acredite na Moni. Não, é interessante que assim, alguns povos indígenas mesmo fazem isso. Eles enterram, primeiramente, regam bastante para fazer a putrefação, a decomposição do corpo, né? E depois eles retiram só os ossos, lavam os ossos e fazem um cerimonial com os ossos. Então é comum isso em vários povos indígenas. Isso é um jeito também, se a gente parar para pensar espiritualmente, eles devem ter esse conhecimento, e é um jeito de tu manter a pessoa viva, né? Entre aspas, né? Tu tá completando o ciclo, né? Porque do pó viemos, ao pó retornaremos. Então, tu tá mais ou menos fazendo isso. Tu tá usando aquela pessoa que morreu para continuar a vida de todo mundo, né? Ali trazendo nutriente pro solo para poder produzir alimento, para continuar alimentando gerações. Né? Talvez eles tenham até esse exato conhecimento empírico, né? Biológico, mas empírico, de que é bom para eles, né? Como se diz, benéfico para eles fazer esse processo. E aí depois faz o cerimonial com os restos mortais. Tem uma explicação para tudo isso, né? A gente não se dá conta, mas o fato da gente, por exemplo, velar os corpos durante 24 horas tem uma explicação histórica, né? Pessoas que eram enterradas vivas muitas vezes porque tinham um problema súbito ali, perdiam os sinais vitais e depois retomavam. Então tem uma questão toda dessa. Tem o fato também de se despedir do corpo, enfim, outras questões mais que envolvem o fato de tu assumir essa perda mesmo, efetivamente, né? Mas uma outra coisa que tu falou agora, que o Cleber tá bem filosófico agora, eu tava pensando na questão de que os povos indígenas têm os seus deuses vinculados normalmente a ações da natureza, ao sol, ao vento, às águas, enfim, e o quanto isso é importante para eles e quanto isso é importante para nós, porque ao fazer isso, eles preservam os seus deuses. Preservar seus deuses é preservar o meio ambiente de alguma forma geral, né? E como utilizam isso para também explicar as coisas que aparecem. Se vocês pegarem várias mitologias indígenas, vão contar isso. O próprio Pequi, o surgimento de vários tipos de... O amendoim, o milho, todos eles têm uma história que remete a alguma questão das suas divindades. Então, assim, é bem importante isso, reconhecer e valorizar
a religiosidade indígena como também uma forma de preservação natural. Respeitar também, né? A gente É. tá aqui discutindo em cima, falando, eu acho que pode ter sido assim a explicação, mas na verdade o que vale sempre é o respeito à religiosidade. O que sempre vale é o respeito à diversidade religiosa. Mudou. É melhor mudar. Mas eu acho que também a gente pode usar até como uma forma de inspiração, né? Porque a gente foi se perdendo. E hoje em dia a gente está destruindo a natureza em vez de ajudar ela. Então talvez a gente pode lembrar um pouco dessas histórias e lembrar um pouquinho de valorizar as questões da natureza e de tudo mais. Então acho que é importante a gente manter essa tradição desses povos que, querendo ou não, é a gente, né? A gente é a herança deles. Então a gente tem que valorizar isso e lembrar, trazer um pouquinho isso pro cotidiano, colocar a mão na consciência e valorizar um pouquinho o nosso meio ambiente, né? Nessas pesquisas que eu fiz aqui, eu encontrei vários textos que discutem a coivara, né, a forma de plantio indígena, e o quanto isso ajuda o meio ambiente, enfim. Então há uma discussão também nesse sentido de que a forma de plantio é uma forma mais ecologicamente correta, digamos assim. E, Meli, sobre a questão da mandioca também, há uma... Obviamente que é da mandioca, né? O podcast é da mandioca, mas o plantio e a questão do consumo, no Brasil também se abriu mão do consumo da mandioca em função de algumas discussões que se faz. Uma delas é que não era um alimento europeu. Então, por si só, é um alimento inferior, né? Porque ele fazia parte dos indígenas que foram caçados por Borba Gato, por exemplo, que foi queimado agora em São Paulo, enfim. Queimado entre aspas, né? Porque é de pedra. Isso aí, né? Mas então, há todo um processo de desvalorização daquilo que não é central no mundo. E o que é central no mundo é a Europa, por um bom tempo, né? E também há uma discussão, a gente pode discutir o latifúndio, e o latifúndio e a monocultura. E o quanto isso expulsou agricultores, porque boa parte da produção de mandioca é minifúndio, né? Não é latifúndio, são pequenos produtores, e isso tudo vem reduzindo com o passar dos anos. Tem uma dissertação de um rapaz da USP. Aqui estou me referindo à tese de Henrique Ataíde da Silva, que eu estava observando, depois a gente coloca na descrição do podcast, que ele fala disso, né? Que há um processo de expulsão dos camponeses e também há um processo preconceituoso, digamos assim, com a questão da mandioca, né? Como pão dos pobres, como insumo inferior. A gente tem uma outra questão que dá para discutir, que eu nunca vi assim, alguém indicar a mandioca como um produto nutricionalmente rico e com várias qualidades. O Cleverton comentou uma aqui, só o fato de não ter glúten. Sim. Quanta gente poderia consumir esse alimento sem ter problema? E sabe o que eu acho engraçado? Como a gente tem em São Borja, que é um dos grande produtor de arroz, tem a farinha de arroz que é sem glúten. E eu achava isso, mas já tem a farinha de mandioca. Entende? Sim, não é uma grande inovação a farinha de arroz. Assim. Quer dizer, é inovação porque é do arroz, né? Mas o substituto existe há anos, que é a farinha de mandioca. Não contém glúten, é rico em ferro, rico em carboidrato. Em potássio. Potássio. Outra coisa, eu tava vendo uma fala de um médico e ele tava explicando sobre várias propriedades, inclusive anticancerígena da mandioca, né? Que o consumo diário dela tem esse benefício, né? Eu não lembro muito bem as propriedades, mas era mais ou menos uma dinâmica mito ou verdade. Aparecia várias coisas que as pessoas falam e a maioria é verdade. Então, acho que a única coisa que ele falou ali que não era, que é uma coisa que as pessoas falam muito. As pessoas falavam que a mandioca é boa contra a diabetes. Isso daí é mito. Mas fora isso, que ela realmente tem propriedade, como a gente fala quando é para pele, propriedades Medicinais?
Me fugiu a palavra assim. Mas quando eles descobriram o tucupi, naquela parte lá que eu falei sobre os processos, eles usavam esses molhos como medicinais também. E é legal a gente falar que a mandioca, não só a mandioca, mas as folhas delas também são boas, como a gente viu na maniva, né? Elas são fontes de fibras alimentares, minerais como ferro e beta-caroteno, que é muito importante na nossa nutrição, né? E eu acho que na parte gastronômica a gente pode ver um processo de que por muito tempo a gente valorizou o que era de fora, que era o que a gente estava falando, visto da questão europeia e tudo mais. E eu acho que agora, um processo muito recente, a gastronomia está voltando a ser um pouquinho da sua origem, da comida caseira, do comfort food, slow food e pequenos produtores. Então, eu acho que agora é hora da gente voltar e valorizar a mandioca por conta de valorizar esses pratos típicos. Porque como a gente encontra ela em tudo, a gente sabe, tipo, tá ali, entendeu? Tá em tudo, não precisa valorizar isso, tipo, trazer uma relevância, tipo, um prato nisso, focado na mandioca, entendeu? Então, acho que agora tá voltando um pouquinho desse processo de valorização de pequenos produtores, de agricultura familiar, e eu acho que agora tem tendência da gente voltar com tudo e trazer essas origens de volta de comida caseira e tudo mais. Então, acho que agora é um bom momento pra gente falar e valorizar a mandioca na questão gastronômica da coisa. A gente está se encaminhando para o final, né, do podcast. É bem importante isso, a gente poder encaminhar. Eu quero só lembrar de algumas questões importantes que me passaram aqui, né? Uma delas a gente falou da Nigéria como a produtor mundial de mandioca, e acho que é bem importante lembrar da história. Conta o Câmara Cascudo e vários outros autores que os africanos que foram escravizados e que vieram para a América, o primeiro contato que eles tiveram com o Brasil foi através da farinha de mandioca, né? Através comendo a mandioca. Isso era a ração básica para muitos desses navios que traziam os africanos para cá se manterem vivos, enfim, né, com uma quantidade pequena de insumos, que é a partir da mandioca. Então, assim, foi fundamental essa mistura que vieram para cá várias informações dos africanos, das suas culturas, dos seus alimentos, e também algumas foram para lá. E hoje a mandioca é base para alguns povos africanos, especialmente a Nigéria, né, como uma produtora mundial de mandioca. Isso é importante lembrar. E se comenta também que entre os viajantes que faziam as travessias do oceano, a mandioca vai ser, como é que chama assim, é o produto principal para ser levado. Tem um termo que eles utilizam, mas é a ração principal por ser bastante calórica, por ter muitos nutrientes, por alimentar bem e também por preservar, como é que a gente fala, ela se mantém comestível por muito tempo. Enfim, não estraga, não apodrece. Ela não é tão perecível, vamos dizer assim. Isso. E ela a mantém muito tempo saciado, né? Porque o carboidrato dela é diferente da batata, por exemplo. Ela é um carboidrato mais complexo, então os carboidratos complexos são de liberação lenta. Então ela mantém uma saciedade por muito mais tempo. Então isso está por trás do processo todo. Então ela foi muito importante nesse processo todo, infelizmente, pelo lado negativo, do tráfico negreiro, da expoliação do Brasil, se fazia muito isso. E o Câmara Cascudo traz alguns relatos de pessoas que entraram no interior do Brasil para poder ou prear índios, como o próprio Borba Gato, né, capturar índios para serem escravizados, ou mesmo para buscar metais preciosos, enfim. E o insumo básico deles sempre vai ser a mandioca. Tem uma passagem engraçada que eles estão caçando, pegando vários animais, e eles estão apavorados porque assim, temos muitos animais, muita carne, mas estamos preocupados porque falta farinha, falta mandioca, né? Então, Sim. assim, não é acompanhamento naquele momento, é o prato principal deles. Então isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar, que a mandioca também não aparece, mas é um insumo importante para a economia daquele momento.
é ela que sustenta uma boa parte da extração do ouro em Minas Gerais, é ela que ajuda e está presente, Rafael, em todas as plantações que os africanos fazem para manter a sua alimentação aqui. Então, a mandioca é base da alimentação africana. Enfim, então, assim, eu acho que é importante lembrar disso, que não foi só no passado e não é só agora. Ela é um processo contínuo da mandioca como um insumo importante do Brasil. E, Melissa, como curiosidade, nem curiosidade deveria ser principal, deveria abrir o podcast falando disso, mas a mandioca, ela está registrada como bem imaterial, né, no IFAM. Então, a sua forma de fazer, as várias formas de fazer, então ela é reconhecida hoje. Tombadinha. Oi? Tombadinha, é tombado que você fala, né? A gente chama registrada. Tombadas são bens materiais. Os bens imateriais são registrados. Então, ela está registrada o modo no livro de registros de saberes, né? Que tem a ver com o modo de saber fazer. Então, tem mais um modo de fazer que está sendo concorrendo para ser registrado. Então, esse que é o interessante que a gente estava falando, né? Eles não param de... As coisas de antigamente, os utensílios ainda são importantes. Então, se eu não me engano, tem mais um que está vendo, eles estão em análise para ver se vai conseguir registrar da mandioca também, do processo de farinha, para fazer a farinha. É interessante que o saber fazer é a herança que os indígenas nos deixaram. Então, entende o quanto é importante isso e quanto é importante valorizar isso. A alimentação indígena está na nossa mesa quase todos os dias, a gente não se dá conta, a gente vai falar durante muito tempo disso. Está na nossa linguagem também, nome de cidades, enfim, um monte de outras coisas. E está também nas nossas tecnologias. Então, isso acho que o foco principal desse podcast é mostrar a pujança dessas culturas originárias e o quanto elas estão vivas ainda hoje na nossa mesa, na nossa forma de viver, de se organizar e assim por diante. Eu sou um pouco burrinho, o que é pujança? É algo positivo, Quer trazer linguagem acessível e ficar falando difícil. Não, tá, desculpa, então, elas estão elas estão pulsando na nossa mesa, estão, né, são hegemônicas, ó. Hegemônicas aí, qual é a substituição dele? Né? Elas estão em grande quantidade. Modo professor ativado. Vou desligar ela. Tá, então, assim, ó, o objetivo nosso era esse, de falar um pouquinho da mandioca. Obviamente, daria para falar muitas outras horas sobre vários outros aspectos, mas o objetivo fazer uma temporada de mandioca, quase. É fazer uma introdução comentando várias coisas. E para fechar a minha fala de hoje, eu vou falar do quanto é importante a mandioca, que a gente tem um fato curioso na história do Brasil, que é a Constituição da Mandioca, de 1823, quando o Brasil se torna independente de Portugal, entre aspas, independente, com Dom Pedro I, ele institui uma Assembleia Constituinte para escrever a Constituição. E ao escrever a Constituição, esses homens importantes estabelecem o voto indireto, né, e um voto chamado censitário, que tu tem que comprovar alguma coisa. E comprovar normalmente renda. E eles estabelecem no mínimo... Não era por seguidores, era por renda. No mínimo, tantos alqueires de mandioca para poder votar e tantos alqueires para ser votado. Então, assim, a mandioca era muito importante, era uma referência, digamos assim. Tava até na política. Exatamente isso. Claro, no Brasil as coisas são complicadas. Essa Constituição não vai ser votada porque o Dom Pedro I entende que ela não beneficia ele. Ele vai dissolver essa Assembleia Constituinte e vai pedir para uns amigos dele escrever a Constituição que vai ser outorgada, né? Ou seja, aprovada somente por ele, não por uma Assembleia, e vai vigorar a partir de 1824 até 1892, quando a gente tem 91, na verdade, a Constituição Republicana do Brasil. Então, interessante, a mandioca também tá aí na política. Então tá, gente, vamos dar tchau? É hora de dar tchau. Vamos lá, Rafael. Qual é o teu tchau, tua dica cultural? Quer mandar beijo pra alguém? Então, só agradecer o pessoal que escutou até agora, né? Fiquem ligados que vai ter muito mais coisa. A primeira temporada vai ser basicamente sobre essa alimentação dos primeiros povos, dos
indígenas, é bem legal. Dá para aprender bastante coisa, trazer bastante coisa e ver que muito do que a gente consome no dia a dia a gente deve a eles. Então, o respeito em primeiro lugar, mas a gente também tem que ter, não digo uma idolatria, mas um sentimento até de gratidão por tudo que eles aprenderam e, de certa forma, ensinaram, né, pra gente, e a gente hoje sobrevive com vários alimentos deles, com técnicas, com coisas. Então isso é muito importante. E até a próxima, pessoal. Vai lá, Melissa. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam o próximo. Então, por favor, assistam o próximo. E se vocês quiserem saber de mais coisas do podcast, da sugestão, da dica, elogiar a gente, pode elogiar também, a gente deixa. Criticar também, mas critica com carinho, sem muito julgamento. Entrem no nosso Instagram, que é @petiscos de história, que aí a gente consegue ter um contato mais rapidinho com vocês por lá. Isso aí, Cleberton. Eu queria dizer que você que tá ouvindo e vai lá no Twitter lá, porque eu sou europeu e tem um bisavô lá europeu e tá comendo mandioca, tá errado, amigo. É só isso que eu tenho pra falar. Ah, não, Cleberton, você não vai falar sua frase icônica? Qual? Você vai citar uma filósofa contemporânea. Ah, sim, eu esqueci, é verdade, a gente não falou sobre saudar a mandioca, mas no final vai ter a... Viu? Tá presente na política até hoje aí, ó. Até hoje. E viu como ela tinha razão, né? Saudar a mandioca era importante porque tá presente em todos os lugares. Justamente. Na verdade, companheiros. Até o Lula postou aqui, ó, pra poder. Então tá, gente. Tchau pra todos vocês, nossos petisqueiros e petisqueiras. Nos sigam nas redes sociais. E se cometemos alguma gafe, nos corrijam aqui, mandem uma mensagem pra gente pelo e-mail. A gente corrige nos próximos episódios. E em breve, muito breve mesmo, já teremos o segundo. E lembrando que todas as referências do que a gente falou tá na descrição, tá? Pra quem quiser dar uma olhadinha, pode ir lá. Olha, virei youtuber, brincadeira. Isso aí. E todo o nosso reconhecimento aos povos indígenas de ontem e de hoje. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, falou. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Pra mim essa bola é um símbolo da nossa evolução. Mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Inscreva-se no nosso canal. Já inscreva-se no nosso canal. Já